A gente tem a tendência a pensar que a religião só interessa a filosofia quando a gente trata dos argumentos sobre a existência de Deus, ou seja, quando é uma discussão racional sobre a existência de Deus. Só que isso não é verdade, porque nós temos outras áreas da religião que interessam sim a filosofia. Por exemplo, quando nós falamos sobre a concepção que as religiões têm de ser humano, ou seja, quando nós pensamos numa antropologia dentro das religiões, nós também falamos de um assunto que faz parte da filosofia. E outra disciplina que é menos conhecida, que é a soteriologia, que trata sobre as concepções de salvação que as religiões possuem. Elas também são assuntos que interessam a filosofia e é disso que nós vamos falar no vídeo de hoje, particularmente a ideia de ser humano e a ideia de salvação no budismo. Fala galera, mais um vídeo do canal Arte de Pensar, tratando então aqui hoje da ideia de salvação, da ideia de ser humano no budismo. É interessante a gente começar esclarecendo que são ideias bem diferentes daquelas que nós temos nós ocidentais, porque nós seguimos aí uma tradição judaico-cristã, certo? Que entende o ser humano como algo que não é só um corpo físico, algo que também tem uma alma, que vai se salvar numa vida eterna, vai ter uma vida eterna no paraíso junto com Deus, de acordo com o segmento dos ensinamentos de Jesus Cristo, no caso do cristianismo, ou enfim do Messias que ainda vai vir, no caso do judaísmo. Mas a ideia de ser humano e a ideia de salvação no budismo é bem diferente. E a gente não quer ser simplório aqui também e desconhecer que quando a gente fala de budismo, a gente fala de um conjunto de tradições, de escolas, que a gente não pode simplificar e dizer que é uma única coisa. Temos aí dois grandes ramos, que são o Mahayana e o Theravada, e dentro desses ramos temos escolas ou tradições diferentes, então engloba aí um conjunto de ramificações religiosas quando a gente fala de budismo. Então, para não ser muito genérico aqui, eu vou partir da definição de ser humano, de salvação e mesmo de realidade que corresponde aos escritos do Nagarjuna, que é o fundador de uma escola do budismo chamada Madhyamika, que surgiu ali entre os séculos 2 e 3 da nossa era, e que traz com clareza aí como é que o budista entende, de maneira geral, o ser humano e o processo de salvação. Então, para começar, a gente é interessante esclarecer aqui que o budismo é uma religião não teísta, ou seja, não tem uma concepção de Deus como um Deus pessoal, criador do mundo e sustentador do mundo, como são as religiões monoteístas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E, por outro lado, também não é aquele Deus que é a totalidade do universo, a totalidade das coisas que existem, como é aquela ideia panteísta presente no Advaita Vedanta, naquela tradição do hinduísmo que eu expliquei aqui um vídeo atrás. Aliás, às vezes as pessoas têm a tendência de ver o Buda como uma divindade, a figura do Buda como se ele fosse um Deus, o que não é verdade, porque o Buda é um estado de espírito, o estado do ser iluminado, o ser que alcançou a iluminação, que começou lá com a doutrina do Siddhartha Gautama, século 6 a.C., fundador do budismo, e qualquer ser humano pode atingir o estado de iluminação. Então, qualquer ser humano pode ser o Buda. Quando a gente vê aquela estátua do Buda, é uma representação desse ser que alcançou a iluminação e que qualquer ser humano está sujeito a alcançá-la desde que siga lá o itinerário que o budismo estabelece. Então seria adequado a gente dizer que o budismo é uma religião sem Deus. E o que seria esse ser ou essa realidade última a que o budismo se refere, já que ele é uma religião? Os filósofos da religião costumam chamar essa realidade última do budismo de vazio. O vazio que seria a ausência de todas as coisas que estão ao nosso redor, porque segundo os escritos do Nagarjuna, a gente tem a tendência a ver as coisas que estão ao nosso redor, e a ver todos os objetos que estão ao nosso redor, tudo aquilo que existe no universo como coisas existentes, coisas que têm uma existência independente umas das outras, o que não seria verdade, porque de acordo com a ideia de realidade do budismo, tudo que existe só existe em relação a outra coisa. As coisas não têm existência independente umas das outras. Na realidade, na verdade, ela é um conjunto, um nexo causal de coisas interdependentes, de coisas que são dependentes umas das outras.
um pai, por exemplo, só é um pai em relação ao filho que ele possui, assim como o filho só é filho em relação ao pai, e assim a gente pode estender para todos os acontecimentos ou todos os eventos do universo que, por conta da nossa ignorância, de acordo com o budismo, a gente vê como coisas existentes independente uma das outras. Mas, na verdade, tudo que existe, existe dependente de uma coisa anterior. De modo que a realidade é um conjunto de eventos interdependentes, conjunto de eventos que dependem uns dos outros, desde as galáxias até as espécies animais, o ser humano, os nossos sentimentos, enfim, tudo que existe, existe dependente de uma causa anterior. E é justamente por ignorar essa existência interdependente das coisas que o ser humano se apega às coisas particulares como objetos do seu desejo. Aliás, a concepção de ser humano para o budismo justamente começa por aqui, que o ser humano é um ser que naturalmente, por conta da sua ignorância, ele se apega às coisas que estão ao seu redor, aos bens particulares como objetos do seu desejo, e é por isso que ele sofre. Aliás, a vida para o budista ela é um ciclo de sofrimento, justamente por conta desse apego que o ser humano tem com os bens particulares que estão ao seu redor. Então a causa do sofrimento seria o desejo desses bens particulares, o apego a esses bens particulares, e é por isso que o ser humano vive preso num ciclo de samsara. O que seria o samsara? É o ciclo de nascimentos e renascimentos que o ser humano passa por conta desse apego aos bens particulares, por essa ignorância de viver apegado às coisas particulares que estão ao seu redor, objetos do seu desejo. Então essa ideia de reencarnação é presente também no budismo e tem sim como se libertar disso, desde que o ser humano consiga atingir o nirvana, que é o estado de plenitude, ou absoluto estado de ser. Então, como que o ser humano vai fazer isso? Então, para extinguir o seu desejo e, consequentemente, extinguir o sofrimento, o ser humano deve seguir o nobre caminho óctuplo, ou o caminho das 8 verdades fundamentais, de acordo com o budismo, que são as seguintes. O caminho das visões corretas, que significa compreender, conhecer e compreender a doutrina budista. O caminho das resoluções corretas, que significa renunciar ao mundo, ou seja, se desapegar e promover a caridade com tudo, com todos. A expressão correta, que seria falar a verdade com bondade e com respeito. A conduta correta, que seria agir de acordo com princípios morais, os quais são conhecidos pela própria doutrina do budismo. A subsistência correta, que seria tentar viver de uma maneira que não prejudique a ninguém e a nada que exista ao seu redor. O esforço correto, que seria a tentativa constante de viver uma vida nobre. A atenção correta, que seria tentar manter a mente com pensamentos saudáveis, voltados sempre para a compaixão. E, por último, a meditação correta, que seria a tentativa de manter a concentração nesse nobre caminho óctuplo e na unidade da vida como um todo, com vista a atingir o nirvana, que é a libertação, enfim, de todo o desejo e, consequentemente, de todo o sofrimento, e o estado, então, de plenitude, de iluminação. Então, em suma, nós poderíamos sintetizar a concepção de ser humano e de salvação no budismo a partir daquilo que eles chamam de 4 verdades fundamentais, ou 4 verdades nobres, ou seja, a vida é sofrimento. O sofrimento muitas vezes resulta do apego ou do desejo de bens particulares. A solução para terminar com o sofrimento é terminar com o apego ou com o desejo dos bens particulares que estão ao nosso redor, e o caminho, o método para atingir essa extinção do desejo, esse fim do desejo e do apego, é o nobre caminho óctuplo, que a gente acabou de descrever. E seguindo esse caminho, seguindo esse itinerário, o ser humano atinge o nirvana, o estado de iluminação, se torna aí um ser iluminado, um Buda, e, portanto, se liberta do ciclo do samsara, do ciclo de reencarnações. E é claro que, dependendo da escola, dependendo da tradição do budismo que estiver em causa, que estiver em questão, o método que eles propõem para atingir o nirvana vai ser diferente. O método que eles propõem para seguir o nobre caminho óctuplo vai ser diferente, vai ter ali as suas diferenças de acordo com as ramificações que a gente tratar.
Mas lembrando aqui que a gente fez um recorte metodológico, a gente usou aí os escritos do Nagarjuna, da tradição madhyamika, para não cair aqui na superficialidade, nem para ser tão genérico, certo? Eu espero que de maneira geral o vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor da antropologia e da doutrina da salvação aí do budismo, e nos próximos vídeos nós vamos continuar trazendo outros assuntos aí relacionados à ideia de ser humano e de salvação em outras religiões. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal e vejam as nossas referências.